20 mil íntimos. Tu já contou isso em algum lugar, Neto? Não. Já, na verdade, tem uma palestra que eu faço que é justamente essa história, essa transformação do Ernesto pro Neto. Que tem uma história por trás disso, né? Então conta essa história já. Já pode contar essa história agora. Já emenda a história. Então, na verdade, assim, eu vim de uma família classe média baixa, uma família humilde. E meu pai era vendedor de livro, minha mãe era sacoleira. Pegava o ônibus, varava a noite, ia para São Paulo, eu sou do interior de São Paulo. Comprar calcinha e sutiã, voltava no outro dia, preço, e saía com a sacola nas costas vendendo calcinha e sutiã. Morava numa chácara emprestada, chãozinho de terra, não sei se vocês sabem o que é vermelhão. Provavelmente não. Sim. Barro, né? Vermelhão aqui não, vermelhão é um cimento batido que pega tinta xadrez, que é uma tinta em pó, faz uma mistura lá com gasolina, sei lá. E eu lembro do cheiro disso até hoje. Nossa. E passa em enceradeira. Então vim numa família bem humilde, assim. E tem uma situação que eu acho engraçada. Eu era metido a jogar bola, sempre fui muito ruim. Mas sempre fui muito, muito ruim. Mas eu ia no gol, né? Eu sempre tive habilidade mais com a mão. E aí uma vez fui na casa de um amigo, e aí tinha um carrão na época, eu não lembro, acho que era Tempra, Turbo, alguma coisa assim desse carro. E eu perguntei pro pai desse amigo, falei, cara, que carro é esse? Aí ele virou pra mim e falou assim, pra que tu quer saber? Você nunca vai ter um desse? Cara. É que resposta mais imbecil, né? Pra o se homem dar pra uma chegou com criança. um Porsche aqui, só pra vocês saberem. Segura essa! Segura essa aí, guerreiro. E aí, por conta dessas dificuldades e tudo mais, eu sou um cara que sempre tive dificuldade escolar, apesar de hoje ser médico, mas sempre tive dificuldade. Então, depois descobri que eu tive, na verdade, eu tinha déficit de distúrbio de atenção. E aí, por conta de tudo isso, eu fui adquirindo alguns... vou dizer trauma, porque não é trauma, mas tipo algumas dificuldades. E eu desencadeei uma compulsão alimentar. E por conta disso, eu cheguei a pesar 150 quilos. Eu fui um cara que pesei 150 quilos. Eu não conseguia amarrar o tênis. Nossa, Eu não conseguia amarrar meu tênis. Eu tinha dificuldade de fazer higiene no banheiro, pra tu ter noção do tamanho que eu era. No Instagram tem até algumas fotos. Devia ter uns 20 e poucos anos na época. No auge no auge da adolescência. Adolescência para começo adulto, assim. E aí essa mudança de tentar emagrecer e conseguir emagrecer foi que fez essa... deixei de ser... Eu falo, eu deixei de ser o Ernesto e virei o Neto, né? Então tem tudo isso por trás ali. E tem uma história que eu acho muito legal. Eu acho que vocês já viram. Esse dia eu estava assistindo um vídeo, rodou na internet até. Um professor chegou numa sala com uma caixa e ele colocou essa caixa na frente, assim. Aí chegou pros alunos e falou, ali dentro dessa caixa tem meu aluno preferido. Pô, eu vi. Você viu esse vídeo? Nossa, muito foda. E aí ele fala pra molecada, vai lá e vai ver quem que é o meu aluno preferido, E aí ele pega o celular e começa a filmar. E aí, conforme a molecada vai abrindo, tu vê o olhinho assim, tipo... Vai brilhando, né? Brilhando. Aí você pergunta, porra, por que esse vídeo se tornou viral, né? O que ele tem de especial? A gente fala que ali dentro tem um negócio que chama processo de identificação. É quando a pessoa, ela se reconhece, né? E ela percebe que ela tem que ser prioridade. E o meu processo de identificação, que é exatamente isso, eu me colocar como prioridade, deixar de ser o Ernesto Cardovelli e virar um Neto, foi com uma foto. Eu já era gordão, tinha uma fase de depressão ali, depois que mais pra frente, nessa fase de bem gordo. E um amigo meu me encheu o saco pra ir no churrasco. Cara, vamos pro churrasco. Eu tava mal e ele queria ajudar, né? Tipo, vamos sair de casa, vou tirar esse cara de casa. E eu acabei indo nesse churrasco. E depois rodou algumas fotos. Na época tinha ICQ, não é da época de vocês. Vocês não tem 30, eu já tenho 43. E aí eu perguntei pra ele, falei, vi a foto, falei, cara, eu não vi esse gordo na foto, cara. Quem que é? No churrasco, quem que é esse cara? Aí ele virou pra mim e falou, é você, seu idiota. Tipo, é você, seu idiota, né? Eu sempre falo, são 4 palavras, 14 letras que mudaram a minha vida. Porque a partir dali, cara, foi quando eu passei pelo processo de identificação. Eu olhei pro meu espelho e falei, cara, aonde eu tô, não quero ficar. E aí, dali, eu comecei todo o meu processo de mudança de tentativa de emagrecimento, até que depois eu conto como que aconteceu. Então, eu falo, ali eu era o Ernesto, e aí depois eu me tornei o Neto. Então, hoje eu chamo Neto Neto, porque eu sou outra pessoa, não sou mais aquele Ernesto. Tá, e nesse período, o que tu fazia? Com o que tu trabalhava ali? Na verdade, eu já fazia faculdade de medicina, eu tava ali para me formar médico. Na verdade, eu tava no último ano de medicina pro primeiro ano de residência ali. Eu já era médico, já. E eu me formei gordão, assim. Entendi. E eu estava estudando para oncologia, para câncer. E aí esse processo todo que foi meio que a história de eu querer mudar. Então, foi assim, comecei a querer emagrecer, então me identifiquei ali nesse churrasco, agora eu vou começar a emagrecer. E aí, como todo mundo que se identifica e não gosta de onde está, você acaba cometendo um monte de merda, né? Eu falo, quando tu se identifica e você se vê numa situação que é uma situação de incômodo, a tendência é tu querer sair rápido, né? Se entrar um leão aqui, a gente vai ficar desesperado para sair. Desespero, né?
O problema é que ação sem preparação é desespero. É exatamente isso. E foi o que eu fiz. Aí eu comecei a tentar dietas malucas e tudo que você imaginar eu fiz. Não tinha internet. Não tinha, né? Mas tinha umas dietas da moda, tipo dieta da proteína, que ainda tem ainda. Fiz de tudo. Eu aplicava umas enzimas, fiz o regaço. Usei medicação sem orientação, fiz tudo que você imaginar. Nossa, irmão. E aí eu já estava ali, foi bem no primeiro ano da residência, e eu tinha um professor que eu gostava muito, cara, para mim ele era uma referência, pra me chamar Arnaldo, esse cara. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, porra, Arnaldo, tô tentando emagrecer, cara, me vi gordo. Contei a história, né? Falei, porra, me vi na foto, não me identifiquei, não vi quem que eu, não consegui me ver ali, e tô tentando e não consigo. Ele virou para mim e falou, cara, tu é médico, velho, vai estudar. Porque aí tu vai se ajudar e ajudar os outros. Foi tipo um tapa na cara, né? Mais um tapa na cara. Mais um. Eu levei alguns. E aí eu comecei nesse processo de estudar. E aí eu larguei a oncologia e comecei a fazer medicina do esporte. E aí, conforme eu fui aprendendo sobre o processo, estudei muito. Eu fiz 16 pós-graduações. Fiz algumas. Tô velho, nega. Só isso. Alguém que também veio aqui e falou que estudou pra cacete e a gente ficou tipo, em que tempo? Não, eu cheguei a fazer 4 pós num ano, assim, tipo, junto. Então, estudei bastante. De medicina eu fiz 3 especializações, né? Fiz medicina de esporte, depois fiz nutrologia, depois fiz endócrino. Aí depois eu fiz as outras pós, que são lato sensu, mais de metabolismo, eu fiz outras especializações. Mas de medicina foram 3. E aí, nesse processo de aprendizado, eu fui emagrecendo. Né? Eu fui executando aquilo que eu fui aprendendo e fui emagrecendo. Então, tu mesmo se ajudou, né? Eu fui o meu primeiro paciente, velho. Mas essa área apareceu na minha vida meio que por acaso. Porque eu fazia onco, e aí, por conta dessa história de fazer onco, eu larguei, comecei a emagrecer, e aí eu falei, opa... E aí o pessoal começou a me procurar, tipo, o que tu fez para emagrecer? O que tu tá tomando, né? Essa é a história. Teu próprio garoto propaganda. E aí eu comecei a orientar as pessoas, tipo, faz isso, faz aquilo. E eu falei, porra, que área massa, eu vou fazer isso. Mas eu fui estudar para mim. Essa foi a minha história na área, né? Não tinha essa pretensão de falar, eu vou trabalhar com emagrecimento, nada disso. Eu fui meu primeiro paciente, a partir daí a área surgiu. Aí quando o pessoal fala assim, qual que é a área que tu atua? Eu falo, putz, não faço medicina do esporte, não faço endócrino, não faço nutrologia. eu misturo um pouco de tudo que eu aprendi, mais a minha vivência, e tento passar isso para os pacientes. Na verdade, o que eu tento passar para os pacientes eu falo que médico não tem muito diferencial, né? O conhecimento médico, ele é público, né? A gente acha que, eu vou no médico X porque eles... Pode ser que ele estude mais que o outro, mas o conhecimento é público. Então, tipo, eu tenho uma infecção urinária, o tratamento é o mesmo, basicamente, para todo mundo. Se for no médico ABC, eles vão passar o mesmo tratamento. O diferencial de um médico para o outro é ele te convencer a fazer o tratamento. Essa é a grande parada. Então, às vezes perguntam para mim, qual que é o teu diferencial? Eu falo, nenhum. A única coisa é que eu tento convencer o paciente de fazer aquilo que eu estou falando para ele fazer. E eu talvez tenha um pouco de facilidade por ter vivenciado isso, né? E saber exatamente na fase que ele está, qual é a dor que ele sente em determinado momento e saber quais as desculpas ele vai dar naquele momento. Então, a hora que a gente perguntou para ela, por quê? Ela já... Porque eu já passei por isso. Então, esse ter vivenciado acaba sendo uma vantagem, né, dentro da área ali. Mas basicamente foi isso. Por isso que eu não sou mais o Ernesto, hoje eu sou o Neto. Porra, meu Deus. Massa demais.